E Abraão, como nós bem sabemos, ele obedeceu. Mas sabe, irmãos, eu fico pensando, Abraão estava em Berseba, e Deus pede para ele sacrificar lá em Moriá. Isso equivale, irmãos, a aproximadamente 80 quilômetros, ou seja, 3 dias de viagem. E a questão é essa: por que não um lugar ali perto? Por que não um monte ali, se tinha tantos montes ali, que de repente 1 hora, 1h30, Abraão estaria ali? Por que tão longe? Por que 3 dias de viagem? Na minha concepção, Deus estava dando um espaço de tempo, um tempo para que Abraão refletisse, porque a adoração a Deus ela precisa ser racional, emocional, mas sobretudo o racional. Tempo para Abraão voltar atrás, tempo para Abraão desistir. E Abraão, cada dia, ele ia e não desistia. Parece, irmãos, que Abraão esperava Deus dizer não, e Deus esperava Abraão dizer não e desistir daquilo. Uma prova. Eu fico pensando, sabe, irmãos, a cada dia Abraão tendo que acordar o seu filho. A cada dia ele teve que acordar Isaac, vamos continuar a jornada? O que será que ele sentia? O que passava talvez no coração desse pai? Mas a cada caminhada ele esperava uma resposta, uma palavra de Deus. Queria entender mais aquele pedido. Ele queria compreender aquela vontade de Deus para com a vida dele. Terceiro dia, já vista o monte. Ali no pé do monte, ele fala para os seus empregados: vocês ficam aqui, eu e o moço vamos subir, e eu e ele vamos descer. Você acha que Abraão estava convicto que teria que matar o filho dele? Sim. Ele estava convicto que ele ia oferecer aquele sacrifício para Deus, mas ele estava convicto também que Deus ressuscitaria Isaac. A Bíblia fala isso. Pode ler em Hebreus 11, a galeria da fé. Aleluia. Aleluia. Abraão começou a subir com o seu filho. Ele chega ali no cume do monte, orando, esperando a resposta de Deus. E nada. Não existe algo mais torturante para a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, quando ele precisa ouvir, quando ele precisa de um conselho, quando ele precisa desesperadamente de uma direção de Deus. E ele espera, e ele ora, ele busca, e ele vem em culto e sai em culto, ele espera alguma coisa, e Deus fala com um, Deus fala com outro, e não fala com ele. Não existe coisa pior, irmão, na nossa vida, como o silêncio de Deus. E ficamos aguardando, esperando, e oramos. E a gente sai de casa, se arruma para a igreja e diz: Senhor, eu espero hoje uma resposta, eu espero hoje uma definição na minha vida, Senhor. E você vem e fica atento, e acaba o culto, e Deus olha. É difícil. É difícil. É dolorido. Imagine como estava o coração daquele pai. Chega ali, começa a edificar o altar. Abraão havia edificado muitos altares, mas aquele ali jamais apagaria da sua memória. Edificou o altar, acertou ali a lenha, e de repente, amados,
uma coisa que ele não queria ouvir. Eu tenho certeza que era a pergunta que ele não queria ouvir, mas ouviu. De repente Isaac intervém e diz: pai, aqui está o altar, as pedras, estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, mas e o cordeiro? E o cordeiro, pai? Onde está? Abraão não queria ouvir isso. Pode ter certeza disso. E o cordeiro? Aonde está? Veja aqui. O mais importante não estava ali. O cordeiro. De repente, eu falo com vidas que de repente possam estar vivendo esta experiência na sua vida cristã. Tem pedra, tem lenha, tem fogo, mas não tem cordeiro. Possível isso? Felizmente não. Sabe, pedra fala de bens materiais. Pessoas que realmente se matam para obter, para ter, para possuir alguma coisa aqui nesta terra. Não há nada de errado em trabalhar, em conquistar, em ter, em dar um bem-estar, um conforto para a sua família, em possuir alguma coisa. Sabe, irmãos, o dinheiro é importante, mas só que tem uma coisa, ele não pode ser prioridade. Ele não pode estar acima de Deus. Ele não pode estar acima da obra de Deus. Há pessoas que é incrível, ele se esforça para si, ele se mata para si, ele faz de tudo, sabe? Mas ele não move um dedo em favor da obra de Deus. Ele não move uma palha em favor da obra de Deus. Ele não se move com um centavo de oferta, de dízimo para a obra de Deus. Porque ele é materialista. Ele quer receber, mas sem abrir o seu coração para entregar. Bens materiais. É importante, meu querido. É importante. Pedra é importante, mas sem cordeiro, pedra sem cordeiro é maldição. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Reflita nessas palavras. Oh, Jesus. Comece também a se preocupar com a sua vida espiritual, com o lado espiritual. Trabalhe, lute pelo seu bem-estar. Mas lembre-se, você tem um compromisso com Deus, com a obra de Deus. Aleluia, Jesus. E a lei fala de satisfação pessoal. É um sentimento de egoísmo, sabe? De pensar em si próprio. Aquela coisa assim, ó, eu estando bem, eu tendo o que comer, o que vestir, os outros que se dão. Se tudo está correndo para mim, tudo bem, estou bem empregado, se a minha família está tudo bem, estou nem aí com a igreja, não estou nem aí com a assistência social da igreja. É um sentimento de indiferença. Existe coisa pior, irmãos, na vida de um crente, quando ele está possuído por esse espírito de indiferença. Mesmo podendo, mesmo tendo condições, mesmo tendo talento, mesmo tendo um chamado, ele é indiferente, ele não toma uma postura, ele não toma uma atitude como Deus quer que ele toma. Uma satisfação pessoal é bom, irmãos. É bom poder viajar, vestir bem, comer bem. É importante. Só que tem uma coisa, irmãos. Lenha sem cordeiro é desgraça.
Esdras e fogo. Não, queridos. Aqui realmente fogo fala de coisas religiosas, mas sobretudo fala de uma palavra. Presta atenção nessa palavra: descomprometimento. Religiosidade vazia, espiritualidade superficial,